Natália, Mariana, vocês que vão fazer a prova agora, né? Estão mandando mensagem, Beth, termina de gravar logo. Estou terminando. Né? Essa vai ser a nossa 8ª aula, só vamos ficar mais uma, né? Que a gente encerra agora essa semana, tá? E o material já está lá, viu, meninas? Já está lá, né? Vocês que estão estudando aí ferrenhamente para essa prova de concurso que vai ter agora, né? Está lá tudo, mas vamos assistir as aulas para a gente poder aprofundar e para a gente poder se ligar nas palavrinhas do bem. Tínhamos começado na outra aula a matéria de administração de materiais, né? E aí começamos com aquelas noções iniciais, né? Falando da diferença entre patrimônio e material, falando, inclusive, o que era material, né? Ou como que a administração pública considerava material. E a gente viu que era tudo que estava, né, estocado, tudo que estava armazenado, né? Tudo que poderia ser, mesmo que não tivesse em bom estado de conservação, né? Sobressalentes, materiais, equipamentos, ferramentas, tudo é considerado material. E a gente viu também que, claro, dentro da ideia de móveis, né? De bens móveis, né? Que é considerado material. E a gente viu também que esses bens móveis, materiais, ou esses bens materiais, né, móveis, ou esses materiais móveis, né, eles podem ser classificados em materiais de consumo e materiais permanentes. Não foi isso que a gente viu? O material de consumo é aquele, a gente até falou dos critérios, né? Tem uma vida útil menor do que 2 anos, né? Que ele, no caso de consumo, né? Que ele é passivo de transformação, que ele perde as suas características físico-químicas, né? Quando em utilização, ou que ele é peça de reposição, né? Ou quando o custo do controle do material permanente for maior do que, né, a perda do material. Nesse caso, a gente vai classificar como material de consumo, e vocês vão ver mais adiante que a gente vai falar que, no caso da administração pública, ela vai fazer uma relação carga. Né? Relação carga, na verdade, carga, né? Só escuta o que eu vou dizer. O que é carga para a administração pública? É tudo aquilo que está sob a responsabilidade de um determinado servidor ou de uma determinada pessoa. Então, quando eu digo assim, ó, esta mesa ou este computador está em carga com você, carga de carregar carga, e está em carga com você, significa que você tem a responsabilidade pelo controle daquele bem. E se acontecer alguma coisa com aquele bem, se ele quebrar, se ele estragar, se ele aparecer quebrado, você, no caso da administração pública, vai ter que dar ciência de imediato à área de materiais para que ela tome providências, inclusive para que você se exima de responsabilidade, tá certo? Então, isso a gente diz que o material está em carga com você. Quando esse material deixa de estar em carga com você, ou seja, deixa de ser suas responsabilidades, a gente diz que você pode fazer a descarga, que é quando esse material deixa de estar sobre a tua responsabilidade. Né? Quando, mais um detalhe importante, a gente vai ver isso mais adiante, mas já que eu estou falando, a gente já vai falando uma vez, 2 vezes, que isso vai entrando na tua cabeça, né? Quando a gente diz que o material está em carga com o servidor, ele vai assinar um termo de responsabilidade, né, pelo controle daquele bem. Né? Então, por exemplo, lá no Tribunal de Contas, na sala, a mesa em que eu trabalho, o computador no qual eu trabalho, a cadeira no qual eu trabalho, né, quando eu assumi lá, né, quando eu passei a usar esses bens móveis, né, eu assinei um termo de responsabilidade. Aí você vai dizer, mas Beth, como que eu posso assumir a responsabilidade por uma cadeira, por um móvel, se eu sair do tribunal, vou para casa, no outro dia aparecer quebrado? Não tem problema, você assume a responsabilidade pela guarda e pelo uso do bem. Tá certo? O que significa isso? Significa que se você chegar no dia seguinte e a cadeira estiver quebrada e a mesa estiver quebrada, você vai ligar para a área de materiais e vai informar, olha, ontem eu deixei tudo organizado, né? Estava tudo inteiro, e daí, hoje, cheguei aqui, estava tudo quebrado. Aí o pessoal de materiais, da área de materiais, vai lá, né, certifica daquilo, e aí você, na verdade, se exime daquela responsabilidade. Eles vão apurar as responsabilidades, né, e aí não vai imputar aquela responsabilidade para você,
tá certo? Mas é uma forma que a administração pública tem de controlar o seu patrimônio. Senão, se ela não tivesse ninguém especificamente para controlar, as coisas poderiam sumir, né? Ou então ficaria a cargo de, ou ficaria sob a responsabilidade, né? Ou a cargo, tá vendo? Ficaria com a carga, né? De uma área e aí perderia esse controle. Então, a administração pública usa essa ferramenta de colocar o servidor, o funcionário, com a responsabilidade pelo uso e pela guarda daquele bem, tá certo? Então, isso é colocar em carga. E aí a gente viu, né, voltando para o que a gente tinha falado inicialmente, que a gente já fez uma volta grande, né, que os bens de consumo são aqueles, né, bens que não estão em carga com ninguém, tá certo? Porque não são bens permanentes, né, que têm que passar a responsabilidade. Os bens de consumo não, eles são consumidos, já está dizendo o nome. Eles só podem ser classificados, no caso dos bens permanentes, né, podem ser classificados como de consumo, como a gente estava dizendo agora, quando o custo do controle for maior do que o valor do bem. Aí a gente classifica como de consumo. E o exemplo que a gente deu foi do grampeador, que o custo de controlar com certeza vai ser maior do que a perda de um grampeador. Então a gente com certeza vai classificá-lo como bem de consumo, e nesse caso a gente vai fazer a relação carga, ou seja, a gente vai fazer uma relação daquilo que está em carga, que sejam de pequeno vulto, de pequena monta, para que a gente pelo menos tenha uma noção do que a gente tem aí em termos desses materiais, mas nada que tenha um controle muito acurado daqueles materiais. Fechado? Entendemos isso? Bem permanente, bem em consumo. E aí nós adentramos na gestão de estoque, né, que é o primeiro tema que a gente tem aí, né, a gestão de estoque. E aí a gente falou também, primeira coisa, o que era estoque? E aí eu disse, terminei a aula dizendo isso, estoque é tudo aquilo que está armazenado, não importa o estado daquilo que esteja armazenado. Se tiver no nosso almoxarifado, seja o que for, tiver enferrujado, quebrado, se for, como a gente disse, né, uma parte de uma demolição, um sobressalente, não importa. Está no nosso almoxarifado, está no nosso depósito, podemos chamar assim, né? Que é um local designado para a guarda de materiais, né? O que a gente chama de almoxarifado, é exatamente isso, um local designado para a guarda de materiais. Então, estando guardado aquele material, a gente diz que aquele material é estoque, tá bom? Então, a primeira coisa, e por que a gente faz estoque? Né? Porque a gente quer assegurar o suprimento, a gente quer assegurar o que a gente chama de nível de serviço. E o que é o nível de serviço, gente? O nível de serviço é a capacidade de atender a demanda. Ou seja, quando eu mantenho um nível de serviço bom, significa que eu estou atendendo a demanda. Significa que quando você me pede um determinado produto ou serviço, eu vou te entregar. Então, você chega no balcão de uma loja. Aí você chega lá, eu quero luva descartável, né? Então, aí, não temos. Não temos. Por quê? Porque o fornecedor não entregou, deve estar chegando amanhã, né? Isso é um nível de serviço baixo, ou seja, ele não te atende. E isso pode gerar, inclusive, problemas de credibilidade daquela empresa no mercado, porque você vai lá e nunca encontra os produtos. Então, manter um nível de serviço bom, né, é, digamos assim, um dos grandes objetivos da área de materiais, né? E aí, por isso que a gente vai estudar estoque. Que apesar de estoque constituir custo, né, ele deve ser realizado ou pode ser realizado para que se mantenha um nível de serviço bom, né? Aí você diz assim, Beth, por que dizem que estoque é custo? Gente, porque quando a gente armazena qualquer coisa, aquela coisa está sendo armazenada e está gerando custo. Custo de seguro de eu estar armazenando, custo, por exemplo, da pessoa que está controlando o almoxarifado, né, que a gente chama de almoxarife, custo da obsolescência mesmo, porque o bem, à medida que ele tá ali, ele está perdendo o seu valor, né, está se depreciando, né? Então a gente tem vários custos envolvidos pela guarda daquele material. E esses custos normalmente são embutidos no preço do produto, claro, e isso gera um aumento no preço. Então, por isso que a gente diz que quanto mais a gente minimizar os custos, né, melhor, porque a gente está valorizando o nosso produto em termos de custo e em termos de preço, tá bom? Então, a gente aprendeu o que é o estoque. E agora vamos atuar na gestão de estoque. Para que a gente possa gerenciar o estoque,
A gente tem que planejar o que a gente quer comprar, tem que executar a compra e controlar essa compra, tá certo? Para que a gente planeje o que a gente quer comprar, a gente tem que olhar alguns critérios importantes, que a gente vai chamar de classificação do nosso estoque. Tá certo? Então, dependendo de como a gente classifica o nosso estoque, nós vamos comprar, nós não vamos comprar, nós vamos fazer estoque, nós não vamos fazer estoque, tá certo? Nós vamos guardar com cuidado ou não. Isso tudo vai depender da forma como a gente classifica. O primeiro critério, foi aí que a gente parou a aula, né? Na realidade, eu estou revisando até agora. O primeiro critério que a gente tem aqui é a possibilidade de fazer ou de comprar, né? E essa possibilidade de fazer ou de comprar significa que ou eu mesmo vou produzir tudo o que eu preciso para, né, a manutenção das minhas atividades ou para a transformação, ou eu vou comprar de terceiros. E a isso a gente vai chamar de processo de horizontalização da produção ou de verticalização da produção. Então, verticalizar a produção, gente, tá assim nesse sentido. Verticalizar a produção significa, por exemplo, eu sou fornecedor e sou produtor. O que significa isso? Vamos imaginar que eu tenha um frigorífico, certo? Eu tenho um frigorífico, que eu vou abater o gado, vou organizar a carne e tudo. Só que para manter o controle do processo produtivo, eu também tenho a fazenda no qual eu crio gado. Ou seja, eu tenho a matéria-prima que vai suprir o meu frigorífico, tá certo? Ou então eu sou o produtor e sou o atacadista. Vamos imaginar que, além de eu produzir, eu também vendo aquele produto, né, para varejistas, ou então eu sou varejista que vendo para o mercado. Então, assim, na realidade, eu mantenho o controle da linha de produção. A gente chama isso de verticalizar. A verticalização, gente, só para a título de observação, não é uma tendência. Vê o que eu disse, a verticalização não é uma tendência, né? Porque no passado, sim, dentro de uma gestão tradicional, né, várias empresas atuavam controlando, até para que não acontecesse falta da matéria-prima ou para que ele pudesse controlar a sua cadeia produtiva, certo? Mas a gente viu que hoje, diante da modernidade, diante da globalização e diante dessa necessidade de se adaptar ao ambiente, as empresas estão optando muito mais pela técnica de horizontalização. E o que significa horizontalizar? Significa buscar terceiros, buscar parceiros para atuar junto com a gente. E por que isso, gente? Porque daí a ideia é que você, nesse mundo globalizado, no qual exige-se redução de custos e melhoria de qualidade, a melhor coisa é que você foque na tua atividade principal. Ou seja, no que a gente chama de core business, ou seja, você foque no teu negócio principal. Se você começa a ter vários negócios principais, você corre o risco de perder o foco. E você corre o risco de não atender, né, a custos e a qualidade, né, da forma como se você fosse um especialista, você atenderia, tá certo? Por isso que existe uma tendência a horizontalizar. Mas isso não é regra. Existem empresas que verticalizam até para ter controle da produção, ou até porque não tem fornecedor, né? Um exemplo disso aconteceu com a McDonald's no México. Quando a McDonald's foi para o México, ela não encontrou nenhum parceiro que fornecesse o pão dela, né? E vocês sabem que no Brasil a Plus Vita, ela tem uma área, né, que só produz os pães para McDonald's, né? Ela produz aqueles pães, aqueles formatos específicos para McDonald's, né? E a McDonald's compra essa produção dela. Então a Plus Vita tem uma área só para trabalhar para McDonald's, tá certo? Quando a McDonald's foi para o México, né, a Plus Vita não se instalou inicialmente lá, né? E aí, como a McDonald's não tinha como fazer, ela mesma passou a produzir os pães, os pães que ela consumia, enquanto que a Plus Vita não instalava a sua fábrica, tá certo? E aí corre o risco, né? Porque a McDonald's, o negócio dela é servir alimentos e não produzir alimentos. Então, ela provavelmente passou a produzir os pães com um custo muito maior do que a Plus Vita, que tem a expertise nisso, tá bom? Mas, às vezes, é uma necessidade. E, às vezes, você não tem quem faça, então você tem que produzir, tá bom? Mas existe uma tendência hoje em horizontalizar.
Entendemos isso, a verticalização é quando você mesmo produz. Aí está aqui, produz tudo, mas produz em vários elos da cadeia produtiva, tá bom? Você faz parte de vários elos da cadeia produtiva. E a horizontalização é quando você busca a relação de parceria, né, de terceirização, tá bom? Então, isso é um primeiro critério. Por que você quer dizer? Porque daí, se você produz tudo, você tem que fazer estoque de tudo. Você tem que se preocupar no teu estoque, na tua manutenção de estoque, né, em todos esses elos. Se você só concentra em uma determinada atividade, você só vai fazer estoque daquela atividade, tá bom? Então, primeiro critério. Segundo critério, em razão da demanda. O que significa isso? A gente vai ter, quando a gente fala de estoque, materiais que a gente considera materiais de estoque e materiais não de estoque. O que significa isso, gente? Materiais de estoque, quando a gente diz em razão da demanda, a gente mantém ele estoque. Já materiais não de estoque, em razão, né, da imprevisibilidade da demanda, não se deve fazer estoque. E somente vai comprar quando acontece a demanda. Você vai dizer, que exemplo disso? Vários exemplos. Né? Um exemplo que eu dei na outra turma, e eu vou dizer aqui para vocês, por exemplo, eu estava fazendo uma reforma na minha casa e eu fui comprar papel de parede. Né? E todas as lojas que eu fui, eles não tinham estoque de papel de parede. Aliás, eles tinham um monstruário com muitos, né, catálogos de papel de parede, né, aqueles catálogos grandes, e a gente escolhia. A gente escolhe qual é o papel de parede que a gente quer, faz o pedido, paga antecipado, né? Porque daí eles querem garantir realmente o que você quer, diz até a quantidade de rolos que você quer, 2, 3, 4, 5 rolos, e ele manda buscar na fábrica, ou seja, ele tem uma relação com a fábrica, né? Que ele não faz estoque aqui. Quem faz o estoque é a fábrica, e a fábrica vai encaminhando para ele conforme, né, a demanda está acontecendo. Né? E isso é muito interessante, porque daí isso reduz o custo de estoque na loja, né? Que aí você consegue vender por um preço melhor, né? E isso faz com que o fornecedor também acompanhe a demanda. Ou seja, ele vai produzir mais aquilo que tem maior consumo e vai produzir menos aquilo que tem menor consumo. Tá certo? Então, existem produtos que são produtos não de estoque. Né? E aí, normalmente, essas lojas, elas me davam assim, 10 dias, em 5 dias, está chegando. Né? E realmente chegava, colocavam numa transportadora, entrava em contato direto, mandavam pelo computador o pedido, e o fornecedor, já as fábricas, já encaminhavam para eles ali no mesmo dia, e em 5 dias ela ligava para mim, olha, pode vir aqui na loja buscar, ou até fazia a entrega na minha casa daquele produto, porque já estava pago, tá bom? Então, produtos de estoque, produtos não de estoque. Quando é que os produtos são não de estoque? Quando você não tiver como prever aquela demanda. Então, é melhor você não fazer estoque para você não ficar, né, com custos aí elevados com um produto que você não sabe quando é que vai sair. Bom, em razão da aplicação na organização. Em razão da aplicação ou até em razão da forma de produção, a gente pode classificar, né, os nossos produtos como matéria-prima, material em processamento e produto final acabado. Além disso, a gente vai ter o que a gente chama de material auxiliar. O material auxiliar é aquele material que não é passível de transformação, ou seja, ele é utilizado no processo de transformação, né, a exemplo de ferramentas, né, ou seja, ele não incorpora o produto, tá certo? Mas ele é usado para produzir o produto. Então, o exemplo que eu dou aqui são ferramentas, máquinas e, por exemplo, o combustível da máquina. Então, você tem que imaginar, olha, eu preciso desse combustível para poder produzir esse determinado material, que tem que ser comprado, né, ou tem que ser feito estoque para poder dar vazão àquele estoque. Então, a gente tem que, quando a gente classifica, né, o material em razão da aplicação, né, por exemplo, tudo que entra numa organização é chamado de matéria-prima. Tudo que entra é chamado de matéria-prima. Tudo que está passível de transformação é chamado de material em processamento. E o produto acabado é chamado de produto acabado. Sendo que algumas organizações ainda abrem mais essa classificação. Elas colocam matéria-prima sempre. Daí vamos dizer que vai passar por um processo de transformação. Dependendo desse processo de transformação, algumas empresas podem pegar este material
em processamento e dividir, como o caso aqui do exemplo que eu coloquei para vocês, em 3. Ou seja, vai ter o material em processamento, o material semi-acabado e o material acabado. Deixa eu dar um exemplo, que é o que a gente chama de produção. Então, primeiro, a matéria-prima entra no almoxarifado. Quando vai para a produção, pode ser classificado dessa forma. Você vê que nessa classificação aqui anterior, eu botei material em processamento, ponto. Aqui eu já abri. Eu coloquei uma fase material em processamento, a outra de semi-acabado e outra de material acabado. Um exemplo claro disso é tipo assim, ó, material em processamento. Vamos dizer que eu vou produzir tinta. Ou vamos produzir um carro. Eu estou montando o carro, tá certo? Então, eu estou dizendo que esse carro está em processamento. Chega num determinado momento que o carro já está todo montado, falta o quê? O acabamento do carro. Então, eu estou dizendo que esse material já está semi-acabado, ele está todo montado e tal, está faltando só a parte interna de acabamento, de banco, dessas coisas, certo? E aí eu classifico essa fase como material semi-acabado. Quando eu coloco os acabamentos todos, quando eu coloco rádio, coloco ar-condicionado, tudo, vamos dizer, essas coisas que tem que colocar depois, eu posso considerar aquele material acabado, tá certo? Aí você diz assim, Beth, por que não é um produto acabado? Porque o produto acabado é aquele que eu considero assim quando eu faço a revisão, quando eu entrego lavado e quando eu coloco no caminhão para entregar para a minha concessionária, ou para a concessionária que comprou, tá certo? Então, eu posso classificar e desdobrar esse material, né, em várias etapas, dependendo. Eu dei um exemplo aqui só para você entender. Mas eu também posso desdobrar, como a gente disse, matéria-prima, material em processamento e material acabado. E também material auxiliar, caso você precise de algum material auxiliar para o processamento daquele. Por que você tem que classificar? Porque daí você vai ter que comprar esse material auxiliar, a exemplo do combustível, dessas outras coisas que vocês viram que a gente colocou aqui, tá bom? Então, é uma outra forma de classificação dos nossos estoques em razão da produção ou da forma de produção, tá? Uma outra classificação, e eu vou dizer para vocês que é uma das que mais cai em concurso, né? Praticamente as provas de CESP, de FCC, sempre cai uma questão sobre isso, né? Que é a classificação do nosso estoque em razão do valor econômico, né? Ou em razão do valor total de consumo, ou seja, em razão do maior valor do estoque. Quando eu falo valor total de consumo, eu estou falando de quanto que vale aquele meu estoque, tá certo? Isso aqui, gente, é inspirado no que a gente chama de princípio de Pareto, né? Ou gráfico de Pareto, que também é chamado de gráfico 80-20, quando você enxergar em prova, né? O princípio 80-20, ou o princípio de Pareto, ou então a classificação ABC, né? É uma classificação que seleciona o nosso estoque em razão do valor econômico. Como assim, Beth? Vou explicar. Existem materiais, produtos acabados, como você queira chamar, matéria-prima, que são extremamente caras, né? Que tem um custo altíssimo. E aí a gente diz que quanto mais alto esse custo de compra daquele produto, daquela matéria, menor tem que ser o estoque daquele produto. Por quê? Porque a gente vai ficar com muito dinheiro preso naquele produto. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Você tem uma loja de carros, e lá nessa loja de carros, você tem que ter motor para aquele carro para vender, certo? Você tem uma loja de peças de carro, não é nem loja de carro, é uma loja de peças de carro, aí você tem que ter motor para vender, certo? Aquele motor que você tem para vender, vamos imaginar que custa uns 5 mil, ok? Se você perder, avariar esse motor, né, você vai perder 5 mil ali. Então, você tem que armazenar bem direitinho. Se você comprar 5 motores, você vai ter 25 mil empatados lá em materiais, tá certo? Lá no teu ativo como sendo materiais, certo? Aí, existem materiais em compensação, nessa mesma loja, como um parafuso, um prego. A gente sabe que carro tem parafuso de tudo quanto é tamanho para cada lugar que você vai. Tanto que se não tiver o parafuso apropriado, fica batendo, fica fazendo barulho, né? E aí, essas lojas têm vários parafusos. Só que cada parafuso daquele custa R$1.
Então, você pode fazer um estoque de 1.000 parafusos. 1.000 parafusos, R$1, R$1.000. E aí você tem um bocado de parafusos, 1.000 parafusos, para você controlar. Aí você diz assim, peraí, o que eu vou controlar mais? 1.000 parafusos, que é uma quantidade enorme, que eu tenho que ter um lugar grande para colocar, ou vou controlar um motor? Aí você tende a controlar aquilo que tem mais quantidade, quando na realidade você tem que controlar aquilo que tem maior valor. Por quê? Porque a perda naquilo que tem maior valor vai ser muito mais significativa do que a perda daquilo que tem mais volume, tá certo? E, segundo Pareto, essa relação 80-20 está muito relacionada aos grandes valores de consumo. Normalmente, provém de poucos itens. A gente, quando fala do princípio de Pareto, ele diz o seguinte, que as grandes consequências provêm de pequenas causas. Ou seja, são os pequenos eventos que produzem grandes consequências. Mais um exemplo. Um amigo meu, depois que eu dei essa aula, na verdade foi um aluno, que depois se tornou, a gente conversava bastante, e aí ele dizia o seguinte, Beth, ele era da indústria farmacêutica, e quando eu dei essa aula, ele disse, Beth, lá esse final de semana, eles fizeram lá um encontro, uma reunião, e ele disse que esse princípio de Pareto, que agora que ele estava entendendo, porque esse princípio de Pareto foi utilizado lá na reunião dele. Aí eu disse, como foi? E aí acho que é um exemplo claro. A indústria farmacêutica, o laboratório dele, estava levando a seguinte consideração. Nós temos 20% de médicos, quer dizer, da nossa carteira de 100 médicos, nós temos 20 médicos que aviam a receita, ou seja, passam remédio do nosso laboratório. E esses 20 médicos, eles são responsáveis por 80% da nossa demanda. Ou seja, aqueles 20 médicos eram responsáveis por passar remédio daquele laboratório, que correspondia a 80% da demanda do laboratório. E os outros 80 médicos, só passavam uma receita ou outra, e essa receita ou outra não dava nada mais do que 20% daquele consumo. Aí a pergunta do laboratório é o seguinte, onde é que nós vamos focar? Nós vamos dar mais atenção para esses 20 médicos que estão nos dando um retorno de 80% de consumo, ou nós vamos focar nos outros 80 médicos que não estão dando retorno quase nenhum. Ou seja, o retorno de 80 médicos está sendo responsável por 20% do nosso faturamento. Qual é a resposta que você daria? Será que não seria melhor tentar focar naqueles 20 médicos para ver se a gente consegue aumentar a receita? Ou a gente vai pegar uma quantidade imensa, vai cansar muito nossos vendedores, visitando 80 médicos que praticamente não estão dando retorno nenhum. É uma avaliação que o laboratório colocou. E essa avaliação está em consonância com o que a gente chamou de princípio de Pareto, ou princípio 80-20, que a gente vai classificar os itens em A, B, C, de acordo com o valor econômico ou o valor total do consumo. E a gente vai dizer que os itens A são os itens mais importantes. Por quê? Porque são os itens que levam nada mais, nada menos que 80% do valor monetário dos nossos estoques. E esses itens, normalmente, que levam 80%, eles devem ser comprados em quantidade menor, ou seja, eles devem equivaler a mais ou menos 20% dos itens. Ou seja, então eu tenho lá, vamos imaginar que eu tenha 5 motores, nem isso, eu vou ter um motor a 5.000, e eu vou ter 1.000 itens a R$1, que vai custar 1.000, que é o que a gente vai classificar como C. O C, gente, a gente vai ter 50% dos itens, e esses 50% dos itens vai corresponder a 5 a 10% do nosso estoque. Ou seja, R$1.000, que é 5 a 10% do nosso estoque, eu tenho 1.000 parafusos, certo? E no caso aqui, eu tenho um motor, e esse motor vale 5.000. Tá certo? Então, é como se esses 5.000 fosse hoje 80% do nosso consumo, que está nas mãos de um item, que é 20%. Aqui, eu vou ter 1.000 parafusos, que corresponde a 50% dos nossos itens, e esses 50% não valem mais do que 5% do nosso consumo.
Tá certo? E o B, gente, o B é o intermediário. A gente diz que o B é os restantes 30% dos itens. E esses 30% dos itens corresponde a 15 a 20%. Isso não é um número fechado, tá, gente? Mas é mais ou menos uma média. Corresponde a 80%, corresponde de 15 a 20, corresponde de 5 a 10. Aí, a gente coloca uma curva, eles colocam na tua prova, eles podem colocar de duas formas. Ou eles vão apresentar isso em forma de uma tabela, como está colocado aqui, ou vão colocar em forma de curva, como está colocado aqui. Então, por exemplo, se for a CESP coloca muita curva. E aí te pergunta, marca e diz quais são os itens A, o B e o C. Tá certo? Foi o que aconteceu, caiu na prova do Ministério Público e tudo, tá bom? Se for a FCC, normalmente ela coloca a tabela, que nem essa tabela aqui. Mas vamos fazer assim, no próximo bloco, a gente explica direitinho, porque como eu disse, né, esse assunto sempre cai nas provas, tá bom? Já, já.